Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar agora o chamado limite subjetivo da coisa julgada. Você também pode encontrar como eficácia subjetiva da coisa julgada. É a mesma coisa. Ou limite subjetivo ou eficácia subjetiva da coisa julgada. Para que a gente possa trabalhar de maneira bem organizada esse ponto, primeiro a gente tem que trabalhar o seguinte, chamado regime in utilibus, ou seja, quem vai ser atingido pelo resultado do processo. Aqui, como em diversos pontos de coisa julgada, a gente tem sempre que separar o processo civil individual do processo civil coletivo. Tudo bem? Para isso, nós vamos trabalhar com o artigo 506 do Código de Processo Civil, que é a regra geral do nosso sistema jurídico. Artigo 506 do Código de Processo Civil. Esse artigo 506 do Código de Processo Civil, ele já nos dá uma informação que é das mais relevantes para o deslinde do tema, que é a chamada eficácia inter partes, ou res inter alios acta. Eficácia inter partes ou res inter alios acta. Vejam, qual é a ideia dessa eficácia inter partes? A ideia é, o resultado do processo só atinge as partes que efetivamente integraram a relação jurídica processual. Repito, eficácia inter partes significa dizer que o resultado do processo só vai atingir as partes ou os sujeitos processuais que efetivamente integraram, participaram da relação jurídica processual. Aí já surge um detalhe primordial. O vocábulo partes aqui, ele tem que ser interpretado como parte formal ou deve ser interpretado como parte material? E aí, parte formal ou parte material? Lembrando que parte formal é aquela que exerce judicialmente a pretensão ou oferece resistência a uma pretensão já deduzida. Essa que é a ideia da parte formal. E essa parte formal pode ou não ser titular do direito material subjacente. Essa parte formal, repito, pode ou não ser titular do direito material subjacente. Se for titular do direito material subjacente, atua por meio de legitimidade ordinária. Se não for titular do direito material subjacente, atuará pelo regime de substituição processual ou legitimidade extraordinária. Fechou? Então, parte formal é aquela que exerce judicialmente a pretensão ou oferece resistência a uma pretensão já deduzida. Se ela titularizar o direito material, atua por meio de legitimidade ordinária. Se não titularizar o direito material, atua por meio de substituição processual ou legitimidade extraordinária. Já a parte material é aquela que titulariza o direito material subjacente, ainda que não tenha exercido a pretensão ou oferecido resistência a uma pretensão já deduzida. Então, a parte material é aquela que simplesmente titulariza o direito material. Tudo bem? Bom, esse vocábulo partes para a tese dominante, ele abrange tanto parte formal quanto parte material. Tanto é verdade que, por exemplo, se uma ação foi proposta pelo substituto processual, o resultado desse processo atinge o substituto e também o substituído. Tudo bem até aqui? Essa é a tese dominante, senhores. Fechado? Bom, outro detalhe importante. Mas e terceiros? Será que terceiros podem ser atingidos pelo resultado de um processo? Voltem lá, por favor, no artigo 506 do Código de Processo Civil. Esse artigo 506, ele traz uma novidade que pode ter passado batido por muita gente, mas ele traz uma novidade importante. Percebam. Esse artigo 506, ele corresponde
ao 472 do CPC de 73. Ele corresponde ao artigo 472 do CPC de 73. Lá, em 73, o legislador dizia o seguinte, que o resultado de um processo não pode atingir terceiros, seja para beneficiar, seja para prejudicá-los. Então, terceiros não poderiam ser atingidos pelo resultado de um processo, tanto para benefício quanto para prejuízo. Mas veio o 506 e nos informa o seguinte, que o resultado de um processo não pode atingir terceiros para prejudicá-los, abrindo portas para que a gente possa afirmar que o resultado do processo pode atingir terceiros para beneficiá-los. Então, cuidado. Esse artigo 506, ele traz a porta de entrada para o chamado regime jurídico in utilibus no processo civil individual. Repito, ele abre as portas para que você traga para o processo civil individual o chamado regime jurídico in utilibus. E isso é de extrema relevância. Tranquilo? Tanto é verdade que vejam o que preconiza o artigo 274 do Código Civil com a redação dada pelo Código de Processo Civil de 2015. Já vale a remissão, artigo 274 do Código Civil. Outra remissão que é importante fazer nesse artigo 506 é ao artigo 109, parágrafo 3º do próprio Código de Processo Civil, que também traz a ideia de que terceiros possam ser atingidos pelo resultado de um processo. Tudo bem? Falei pra caramba, dei bastante informação, mas vamos resumir a ideia aqui. Regra geral em nosso sistema jurídico. O resultado de um processo só atinge a esfera jurídica daqueles sujeitos que efetivamente participaram da relação jurídica processual. Então, só atinge a esfera jurídica daqueles sujeitos que efetivamente participaram da relação jurídica processual. Isso que significa a chamada eficácia inter partes. Cuidado com a redação do artigo 506, porque essa redação do artigo 506 abre a oportunidade para que você afirme que o CPC de 2015 trouxe em seu bojo o regime jurídico in utilibus para o processo civil individual. E por que eu repiso isso? Porque esse regime jurídico in utilibus, ele é a regra no processo civil coletivo. Vejam, no processo civil coletivo, o resultado desse processo, ele atinge a esfera jurídica individual, mas só para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la, exceto no caso da intervenção individual em processo coletivo, na forma do 94, combinado com o 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Fechou? Beleza. Vamos lá. Detalhe importante. Como que se aplica o limite subjetivo da coisa julgada nos processos coletivos? Como que se aplica a eficácia subjetiva nos processos coletivos? Primeiro ponto que é primordial, que você não pode cair nessa armadilha. Nos processos coletivos também se aplica a chamada eficácia inter partes. Nos processos coletivos também se aplica a chamada eficácia inter partes. Em quais termos? Vamos imaginar o seguinte, o Ministério Público promove uma ação civil pública em face de uma determinada pessoa jurídica. Então, o Ministério Público promove uma ação civil pública em face de uma determinada pessoa jurídica. Vejam, o resultado desse processo vai gerar, sim, uma repercussão tanto na esfera jurídica do Ministério Público, como também na esfera jurídica dessa pessoa jurídica. Para e pensa, a eficácia inter partes tem que ser aplicável nesse caso, porque senão o Ministério Público pode reproduzir essa demanda, tá certo isso? Senão a pessoa jurídica pode rediscutir essa demanda. Não é essa a ideia. A eficácia inter partes também se aplica aos processos coletivos. O detalhe é que nos processos coletivos a eficácia subjetiva não fica adstrita às partes do processo. Aí é que é a pedra de toque.
Vejam, o resultado do processo coletivo, ele não fica adstrito aos sujeitos que participaram da relação processual. Porque como o próprio nome diz, o processo é coletivo, a tutela é da coletividade, eu tenho que ultrapassar esses limites formais da demanda para que eu possa atingir os membros dessa coletividade. Caso contrário, não vai dar certo, não vai fazer sentido existir tutela coletiva. Tudo bem até aqui? Bom, dito isso, qual é a eficácia subjetiva da coisa julgada que deve ser utilizada nos processos coletivos? Qual é a eficácia subjetiva da coisa julgada que deve ser aplicada aos processos coletivos? A gente vai separar. A gente vai separar de um lado as ações essencialmente coletivas e do outro as ações acidentalmente coletivas. Então, repito, de um lado você vai colocar as ações essencialmente coletivas e do outro lado você vai colocar as ações acidentalmente coletivas. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar com os interesses ou direitos difusos. Vamos começar com os interesses ou direitos difusos. No caso dos direitos difusos, aí vale a referência ao artigo 103, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 103, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Está clara a ideia lá de que a eficácia subjetiva ela é erga omnes. A eficácia subjetiva aí ela é erga omnes, ou seja, se aplica a todos de forma indistinta. Se aplica a todos de forma indistinta. Pois bem, qual é o detalhe? Vai ser aplicada a todos de forma indistinta se o resultado for procedência. Sendo o resultado procedência, se aplica a todos de forma indistinta. Porque se o resultado for improcedência, não atinge a esfera jurídica individual, porque o regime aqui ele é in utilibus. Então, é verdade que se o resultado do processo coletivo for improcedência, o indivíduo pode promover sua própria ação individual. Então, repito, tanto é verdade que se o resultado do processo coletivo for improcedência, o indivíduo poderá promover sua própria ação individual. Vamos agora para os direitos coletivos em sentido estrito. Vamos lá para os direitos coletivos em sentido estrito. Veja, vocês vão olhar o 103, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Nos direitos coletivos em sentido estrito, a coletividade tutelada ela é mais restrita. Porque há entre os membros dessa coletividade uma relação jurídica base que os une. Uma relação jurídica base que os une. Porque eles fazem parte de um mesmo grupo, categoria ou classe de pessoas. Nesse caso, a eficácia subjetiva ela é chamada de ultra partes. Ela é chamada de ultra partes, porque ela vai ultrapassar os limites formais da demanda para atingir os membros desse grupo, categoria ou classe de pessoas. E, de novo, essa eficácia subjetiva denominada ultra partes, ela só vai ser aplicada se o resultado for procedência. Porque se o resultado for improcedência, novamente repito, aplique-se o regime in utilibus. Se o resultado for improcedência, não vai atingir os membros do grupo, categoria ou classe. Porque o resultado do processo coletivo só os atinge para beneficiar, jamais para prejudicar. Tudo bem até aqui? Vamos ao terceiro. Abram lá no artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão reparar o seguinte, esse artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, ele não traz a ideia da eficácia subjetiva. Tudo bem, está lá, erga omnes, mas vamos trabalhar aqui com calma. Pela regra legal, você vai falar que a eficácia é erga omnes, tá ok? Você vai falar, a eficácia é erga omnes. Você vai
Colocar isso com tranquilidade, porque essa é a regra legal. Kleber Masson, por exemplo, no livro dele Interesses Difusos, ele sustenta, e eu até concordo com a premissa dele, ele sustenta o seguinte: não há que se falar em eficácia erga omnes nos direitos individuais homogêneos, porque eu já sei quem são os titulares, eu já individualizei quem são os membros da coletividade tutelada. Então eu não posso falar que é erga omnes, eu não posso dizer que se aplica a todos de forma indistinta. Eu posso apontar no seio da coletividade e dizer quem foi atingido. Perceberam a crítica que ele faz? Aí ele diz: deveria ser aplicada a eficácia ultra partes. Até quem defenda a eficácia erga víctima. Tem que só atingir as vítimas do evento. Eu comungo das críticas, eu concordo com essas críticas, eu as entendo, mas a regra legal deixa muito clara a ideia. Só se fala em eficácia erga omnes. Então, se o resultado for procedência numa ação coletiva que tutela interesse individual homogêneo, a eficácia será erga omnes, lembrando novamente do regime in utilibus. Professor, e se o resultado for improcedência? Bom, sendo o resultado improcedência, a eficácia vai ser erga omnes? Não. Só vai atingir as partes que efetivamente integraram a relação processual. Mas, professor, por que você deixou muito claro as partes que efetivamente integraram a relação processual? Porque lembram? Intervenção individual em processo coletivo. Intervenção individual em processo coletivo, de acordo com o que entende a doutrina largamente dominante, só pode acontecer nos casos dos interesses individuais homogêneos. Está lá, artigos 94 e 103, parágrafo 2º. Então, se o camarada ingressou no processo coletivo, ele vai ser atingido por qualquer que seja o resultado, benéfico ou prejudicial. Mas se o camarada se manteve out, ele não faz parte do processo coletivo. Ele está lá, ele é integrante no sentido material, mas ele não formalizou seu ingresso. Aí ele só vai ser atingido pelo resultado benéfico. Então, só no caso de procedência. Tudo bem? Então, fica atento a isso, pessoal. Regra geral do nosso sistema, eficácia interparte. Se aplica ao processo coletivo, sim, mas não informa todo o processo coletivo, porque eu vou encontrar a eficácia erga omnes e a eficácia ultra partes, conforme o tipo de interesse ou direito tutelado. Ah, mas depende do resultado do processo? Sim, depende. Só vai atingir os membros da coletividade se o resultado for benéfico. Tudo bem? Então, bons estudos a todos.